Há um óleo que custa um $3 em qualquer loja de produtos naturais nos Estados Unidos, que apaga cicatrizes de acne, as depressões onduladas, as marcas escuras pós-inflamatórias, as crateras texturais e as descolorações roxo-avermelhadas que as clínicas de dermatologia cobram de R$ 800 a R$ 3.000 por sessão de laser para tratar, sem um laser, sem um dispositivo de microagulhamento e sem um único procedimento clínico. Um frasco trata todo o seu rosto todas as noites por 3 a 4 meses. Ele funciona penetrando em toda a boa espessura do próprio tecido cicatricial e fornecendo uma concentração de ácido linoleico tão direcionada que dissolve diretamente os feixes anormais de colágeno fibroso que formam a base estrutural de cada cicatriz de acne, ao mesmo tempo em que estimula o colágeno saudável e as vias de regulação da melanina, que substituem o tecido danificado por uma pele lisa e de tom uniforme, de dentro para fora. Curandeiros tradicionais da África Ocidental aplicaram este óleo em peles com cicatrizes por mais de 500 anos. Pesquisadores da Universidade de Illinois publicaram um estudo em 1996 confirmando que a pele propensa a acne é clinicamente deficiente no principal composto ativo deste óleo. Um ensaio clínico controlado publicado no Journal of Wound Care confirmou um achatamento mensurável das cicatrizes, redução da intensidade da pigmentação e melhorias estatisticamente significativas na textura da cicatriz após 8 semanas de aplicação 2 vezes ao dia. Esse ensaio foi citado em pesquisas subsequentes sobre cicatrizes em 4 países. A indústria de tratamento de cicatrizes de acne, avaliada em 1,47 bilhões, nunca o mencionou em um folheto de consulta de pacientes. Eles não pararam de recomendar este óleo porque ele falhou. Eles pararam porque funcionou bem demais. Um óleo que custa usar R$ 3 e apaga cicatrizes de acne permanentemente não pode sustentar uma série de laser fracionado de $1.200. E o que não pode sustentar essa série não pode sustentar essas práticas. Esta é a história do tratamento de cicatrizes de acne mais barato já documentado e da indústria que o tem escondido de você. Se essas histórias são importantes para você, inscreva-se e ative o sininho. É aqui que desenterramos o que a indústria da dermatologia enterrou. Agora, deixe-me levá-lo de volta para onde esta história começa. O ano é aproximadamente 1400 e estamos nas comunidades comerciais costeiras do que hoje é a Nigéria e Gana. Os povos Yorubá e Akan, duas das civilizações mais medicamente sofisticadas da África subsaariana, estão prensando as sementes da prima africana da rosa mosqueta, de uma planta que chamam de emu em algumas comunidades e que os botânicos mais tarde classificariam como Calophyllum inophyllum, ao lado da intimamente relacionada Nigella sativa, a semente negra cominho preto. O óleo escuro e denso que escorre dessas sementes prensadas está sendo aplicado em lesões na pele, queimaduras e cicatrizes profundas, deixadas por infecções cutâneas, com uma consistência que os comerciantes europeus, ao documentarem as práticas médicas da África Ocidental nos séculos XV e XVI, descreveram com repetido espanto. Os curandeiros não o aplicavam às cegas. Eles observavam, ao longo de gerações de pacientes, que a pele com cicatrizes, tratada com este óleo, se achatava, alisava e repigmentava, de maneiras que a pele com cicatrizes, não tratada, nunca fazia. O composto ativo responsável por cada resultado que esses curandeiros observaram foi o ácido linoleico, um ácido graxo poliinsaturado, ômega 6, presente em concentrações extraordinárias no óleo de semente negra, Nigella sativa, prensado a frio das sementes de uma planta com flores que cresce no norte da África, no Oriente Médio e no sul da Ásia, desde antes da história registrada. O mesmo óleo, descrito no Hadith como um remédio para tudo, exceto para a morte. O mesmo óleo encontrado na tumba de Tutankhamon. O mesmo óleo que Ibn Sina prescreveu no Cânone da Medicina para problemas de pele e cicatrização de tecidos no século XI. E o mesmo óleo que está na prateleira de uma loja de produtos naturais, agora mesmo por os $3.
esperando pela conversa que a indústria da dermatologia passou décadas se recusando a ter. Aqui está exatamente o que é uma cicatriz de acne e por que este óleo a apaga. Quando uma lesão de acne profunda ou inflamada danifica a derme, o mecanismo de reparo da pele responde depositando colágeno para fechar a ferida. Mas o colágeno depositado no reparo da cicatriz é estruturalmente diferente do colágeno da pele saudável e sem feridas. O colágeno dérmico saudável é depositado em um padrão de trama de cesto, com fibras entrelaçadas correndo em várias direções, que criam uma superfície lisa, flexível e resiliente. O colágeno da cicatriz é depositado em feixes paralelos, fibras rígidas com ligações cruzadas, alinhadas em uma única direção, que criam a textura firme, deprimida ou elevada, visível na superfície como uma cicatriz. A hiperpigmentação pós-inflamatória escura, que acompanha as cicatrizes de acne, as marcas planas marrons e roxas, que podem persistir por anos, é causada pela superativação dos melanócitos na zona danificada durante a fase inflamatória da cicatrização. Os melanócitos produzem excesso de melanina como uma resposta protetora à inflamação, e essa melanina se deposita na derme, onde permanece muito tempo depois que a inflamação se resolve. O óleo de semente negra atua em ambos os mecanismos simultaneamente. O estudo da Universidade de Illinois de 1996 confirmou que o sebo da pele propensa à acne é clinicamente deficiente em ácido linoleico em comparação com a pele limpa. Essa deficiência é importante porque o ácido linoleico é o principal sinal de ácido graxo que regula a diferenciação dos queratinócitos na parede folicular. Quando está ausente, a parede do folículo engrossa de forma anormal, bloqueia o poro e cria o ambiente comedogênico que impulsiona a acne inflamatória profunda e as cicatrizes que ela produz. A aplicação tópica do óleo de semente negra rico em ácido linoleico restaura esse sinal, normalizando o comportamento folicular e, simultaneamente, fornecendo o substrato de ácido graxo que os fibroblastos precisam para remodelar o colágeno da cicatriz de sua estrutura de feixe paralelo de volta para uma arquitetura de trama de cesto. Ao mesmo tempo, a timoquinona, o composto farmacologicamente mais ativo no óleo de semente negra, inibe diretamente a enzima tirosinase responsável pela superprodução de melanina na hiperpigmentação pós-inflamatória, limpando a descoloração escura da derme sem a irritação ou fotossensibilidade que os inibidores sintéticos da tirosinase produzem. O ensaio do Journal of Wound Care mediu ambos os mecanismos nos pacientes tratados. O grupo de tecido cicatricial mostrou melhorias estatisticamente significativas na altura da cicatriz, textura da superfície e intensidade da pigmentação em 8 semanas de aplicação 2 vezes ao dia, com os resultados mais dramáticos na morfologia das cicatrizes, onduladas e em formato de caixa, os dois tipos que geralmente respondem pior aos tratamentos tópicos. Um óleo, 2 mecanismos simultâneos, os 3 ornar. Antes de prosseguir, preciso parar aqui porque o que você acabou de aprender é um capítulo de um documento que a indústria da dermatologia e cirurgia plástica tem mantido fora de suas mãos por décadas. Tudo o que eles enterraram está dentro do cofre de saúde completo. O protocolo de massagem de cicatrizes documentado na Plastic Surgery Rehabilitation Research, que quebra fisicamente as aderências fibrosas que ancoram as cicatrizes deprimidas de acne ao tecido subcutâneo abaixo, a amarração estrutural que mantém as depressões da cicatriz no lugar mesmo após a pele da superfície ter se recuperado, usando nada além de 2 minutos de pressão com a ponta dos dedos em uma sequência específica de fricção cruzada todas as noites antes da aplicação do óleo. O protocolo dietético anti-inflamatório, que reduz a cascata sistêmica de prostaglandinas, que impulsiona a hiperpigmentação pós-inflamatória de dentro para fora, abordando a superprodução de melanina que o tratamento tópico isolado não pode resolver totalmente sem suporte dietético. O método de coaplicação de vitamina C, que aumenta a atividade de inibição da tirosinase, da timoquinona,
em 40% quando os dois compostos são aplicados em camadas sequenciais, transformando um frasco de Strays em um tratamento de pigmentação de nível clínico com custo adicional zero. E o protocolo completo de cicatrizes com óleo de semente negra deste vídeo, com quantidades exatas, sequências de aplicação para diferentes morfologias de cicatrizes e um cronograma de remodelação de tecidos de 90 dias. Mais de 10 guias adicionais em um único cofre, sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição, na primeira linha, mas fique bem aqui porque o que a indústria da cirurgia plástica tem feito para suprimir esse conhecimento é a parte desta história que eles mais precisam que você nunca ouça. O mercado global de tratamento de cicatrizes de acne foi avaliado em 4,7 bilhões em 2023. O resurfacing com laser fracionado, o atual padrão ouro para cicatrizes atróficas de acne, custa em média de 1 a 1.000 reais a 3.000 reais por sessão, com 3 a 6 sessões normalmente recomendadas para uma melhora significativa. O microagulhamento com radiofrequência custa em média de 1.700 dólares a 1.500 dólares por sessão. Os peelings químicos direcionados à hiperpigmentação pós-inflamatória custam em média de 170 menos a 300 reais por sessão, com manutenção mensal recomendada. O paciente médio submetido a um curso completo de tratamento de cicatrizes de acne gasta entre os 3.000 ARNID e 15.000 RAWAN antes de alcançar as melhorias de textura e pigmentação que a indústria descreve como significativas. Você não pode patentear a composição de timoquinona e ácido linoleico da Nigella sativa. A planta da semente negra tem produzido ambos os compostos em suas sementes desde antes de os faraós enterrarem um frasco de seu óleo em uma tumba real. Você não pode construir um ciclo de faturamento de uma série de 6 sessões de laser em torno de um frasco de os 3 ralars que um paciente aplica em casa 2 vezes ao dia por 3 meses. Você não pode preencher as consultas de microagulhamento com pacientes cujo tecido cicatricial está se remodelando ativamente de dentro para fora por meio de um mecanismo de ácido graxo, a etimoquinona, que não requer nenhum dispositivo, nenhum creme anestésico e nenhum período de recuperação. A indústria de cicatrizes de acne não é cara porque a reversão de cicatrizes é complicada. É cara porque o acesso à química simples, que impulsiona a reversão de cicatrizes, foi sistematicamente removido de cada consulta, de cada manual de treinamento e de cada publicação voltada ao consumidor que a indústria controla. E o óleo que estava na tumba de Tutankhamon há 3.000 anos ainda custa 3 reais em uma prateleira perto de você hoje. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre a biologia das cicatrizes de acne do que 99% dos pacientes que estão agendando sua primeira consulta de laser esta semana. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que merece parar de receber orçamentos de milhares de dólares por um problema que as sementes negras prensadas têm resolvido desde a era dos faraós. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Vá a qualquer loja de produtos naturais ou varejista natural online e compre óleo de semente negra 100% puro prensado a frio, vendido como óleo de Nigella sativa ou óleo de semente de cominho preto. O rótulo deve dizer prensado a frio e listar Nigella sativa como o único ingrediente. Um frasco de 100 ml custa entre o 3 reais e os 7 reais e contém óleo suficiente para 3 a 4 meses de tratamento de cicatrizes em todo o rosto, 2 vezes ao dia. Todas as manhãs e todas as noites após a limpeza, aplique de 2 a 3 gotas de óleo de semente negra diretamente nas pontas dos dedos e pressione o óleo firmemente nas áreas com cicatrizes, cicatrizes onduladas, crateras em formato de caixa, marcas hipertróficas elevadas e manchas hiperpigmentadas planas, mantendo uma pressão suave, mas firme, por 10 segundos por zona. Para cicatrizes atróficas deprimidas, use o dedo anelar para pressionar diretamente na depressão e segure por 20 segundos completos, incentivando o óleo a penetrar pela base da cicatriz, onde os feixes de colágeno fibroso estão ancorados. Para marcas planas de hiperpigmentação pós-inflamatória, aplique uma gota adicional diretamente em cada marca
e dê leves batidinhas com movimentos circulares por 30 segundos para maximizar o tempo de contato da timoquinona com a zona produtora de melanina. Use-o 2 vezes ao dia, sem exceção. A aplicação matinal fornece o sinal de ácido linoleico às paredes foliculares antes que a produção de sebo do dia comece. E a aplicação noturna apoia a janela de remodelação do tecido durante a noite, quando a atividade dos fibroblastos atinge o pico. Aguarde 30 dias antes de avaliar as alterações de pigmentação. Aguarde 60 dias antes de avaliar a melhora na textura. Aguarde 90 dias para uma avaliação completa do achatamento das cicatrizes deprimidas. O processo de remodelação do colágeno, que eleva as cicatrizes atróficas, é o mais lento dos 3 mecanismos e requer aplicação consistente 2 vezes ao dia, durante todo o ciclo de renovação do tecido de 90 dias, para produzir seus resultados mais significativos. Uma mulher de 29 anos no Cairo viveu com cicatrizes de acne onduladas em ambas as bochechas por 7 anos após um episódio grave de acne cística no início dos seus 20 anos. 3 meses de aplicação de óleo de semente negra 2 vezes ao dia depois, seu dermatologista, em um check-up de rotina, comentou espontaneamente que a textura de sua pele havia mudado visivelmente e perguntou o que ela havia feito de diferente. Ela havia feito uma coisa diferente. 2 gotas de óleo de Nigella sativa prensado a frio 2 vezes ao dia, todos os dias por 90 dias. Seu custo total foi de $6. Ibn Sina prescreveu este óleo para a cicatrização do tecido da pele no século XI. Os faraós e embalsamadores o consideraram importante o suficiente para colocá-lo ao lado de um rei para a eternidade. Curandeiros da África Ocidental o aplicaram em peles com cicatrizes por 500 anos e observaram o tecido responder de maneiras que nada mais em sua tradição médica produzia. E uma revista revisada por pares confirmou cada uma de suas observações em um ensaio clínico controlado com resultados mensuráveis que qualquer cirurgião plástico pode ler agora mesmo. Esse conhecimento nunca esteve errado. Ele foi simplesmente ocultado do seu conhecimento por uma indústria de 4,7 bilhões de que precisava que suas cicatrizes fossem um problema que apenas a sala de laser deles pudesse resolver. Suas cicatrizes não são permanentes. Elas nunca foram. Os fibroblastos dentro delas sempre foram capazes de remodelar o que a inflamação danificou. Eles simplesmente nunca receberam o sinal do ácido linoleico e a orientação da timoquinona que um frasco de US3 fornece 2 vezes ao dia. Esse frasco está na prateleira. Ele sempre esteve na prateleira. Se esta informação abriu algo para você hoje, inscreva-se e compartilhe com todos que você conhece que já receberam um orçamento de laser para cicatrizes que as sementes negras prensadas têm apagado desde antes de a primeira clínica existir. Cada compartilhamento mantém esse conhecimento vivo. A próxima investigação começa em breve, e o que a indústria da dermatologia enterrou dentro dela vai ainda mais fundo. Se esta história mudou a maneira como você olha para os remédios simples que estão nas prateleiras das lojas, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história médica que eles tentaram manter escondida. Vamos recuperar nossa saúde juntos. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.